Oi, corajosos e curiosos, bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Vitória e hoje eu vou contar duas histórias sobre bode para vocês. Então, bora lá! Em um vilarejo bem afastado da cidade, era rodeado por uma grande floresta, tinha uma lenda que tinha um bode dos infernos por ali. Esse bode, ele aparecia como tipo uma mensagem de morte e desgraça. E ele costumava aparecer nas noites que algumas pessoas ali faziam alguns rituais macabros. Um dia, uma jovem que morava ali começou a perceber coisas estranhas na casa dela. Ela percebia que coisas se moviam na casa dela sozinha. Ela escutava vozes sussurrando à noite e, desesperada, ela foi atrás de uma curandeira. A curandeira avisou ela que isso poderia ser algum feitiço que alguém tinha feito para ela, para a família dela, para casa, enfim. Uma coisa estranha também é que ela sentia cheiro de enxofre nos cômodos da sua casa. Teve um dia que ela estava na varanda da casa dela e encontrou um pano negro amarrado com cordas e objetos estranhos ali na varanda da casa dela. A curandeira falou para ela queimar aquilo, que aquilo era objeto de bruxaria, mas antes que a moça pudesse queimar aquilo, o pano e as cordas, ela ouviu bem alto o som de um bode. Quando ela saiu para ver o que era aquele barulho sinistro que ela tinha ouvido, ela viu parado no meio do campo um bode enorme, com chifres enormes, e ele estava sobre duas patas, no caso, andando como se fosse um ser humano. E tinha outra coisa de errado: no lugar do casco do bode tinha mãos humanas. Esse bode olhou diretamente para a moça e veio andando em direção a ela. E conforme ele ia se aproximando, o ar ficava mais pesado, parece que mais denso, e ela não conseguia respirar direito. A moça ficou paralisada, não conseguia se mexer enquanto o bode vinha até ela. Quando o bode chegou bem perto dela, o bode olhou para ela e, com uma voz bem rouca, ele falou: "Você foi escolhida." E quando ele falou isso, simplesmente desapareceu no ar. Ele desapareceu no ar e a moça caiu no chão e desmaiou. Naquela noite, os pais dessa moça retornaram para casa depois de um dia longo de trabalho e não encontraram a menina em lugar nenhum. Procuraram, só que tinha pegadas humanas e tinha pegadas de bode misturada com as humanas, dando em direção à floresta. A busca se estendeu por muitos dias, meses, e a moça nunca mais foi encontrada. Meses depois, um caçador ali do local estava nessa floresta e ele avistou de longe algo que parecia ser uma moça. Ela veio andando lentamente e, quando ele chegou mais perto, ele viu que era a moça que tinha desaparecido meses antes. Ele foi chegando mais perto para tentar ajudar ela, para tentar conversar. Só que quando ele foi se aproximando, ele viu que tinha algo estranho. Os pés dela não eram mais pés de humano, e sim, no lugar dos pés tinha patas de bode. E aí ela olhou diretamente para ele e falou: "Eu fui escolhida." E simplesmente desapareceu na escuridão da floresta. Desde então, dizem que até hoje, em todas as noites de lua nova, é possível ouvir barulho de bode na floresta, e toda noite de lua nova dá para ver essa figura feminina andando pela floresta, como se ela estivesse procurando alguém para se juntar a ela. E dizem que quem acaba encontrando essa moça acaba desaparecendo misteriosamente e só deixando pegadas de bode na floresta. Agora vamos pro próximo relato. Tinha um rapaz que morava numa fazenda
bem remota, afastada. E para ele ir para a cidade, ele precisava pegar uma estradinha de terra. Era uma estrada longa, mais ou menos uns 45 minutos de caminhada. E toda sexta-feira ele costumava ir na cidade para chupar sorvete, comprar alguma coisa que a mãe dele precisava. Ele ia e voltava antes das 6, né? No caso, antes de escurecer. A mãe dele sempre avisava para ele voltar antes, porque era perigoso ficar andando por ali sozinho no escuro, porque tinha muitas coisas bizarras que aconteciam lá, por ali. Ele foi, né, até esse bar, numa vendinha, comprou o que a mãe dele precisava ali e resolveu ficar ali tomando picolé, jogando conversa fora com os amigos dele. Ele se distraiu e ficou até um pouquinho mais tarde. Já era 7 horas quando ele resolveu voltar para casa. Ele se despediu dos amigos dele e pegou a estradinha de terra para ir embora. No caminho, assim, quando ele já estava uns 10 minutos caminhando, ele começou a ouvir passos atrás dele. Ele olhou e viu que era alguém vindo. Ele pensou que era um homem, uma mulher, enfim, alguém vindo. E ele continuou andando. Até que aquilo que estava vindo atrás dele passou por ele e ele viu que não era humano, e sim um bode enorme, muito grande, que vestia uma espécie de uma capa preta. Ele ficou paralisado olhando e o bode, com toda a naturalidade, continuou andando. Passou por ele e disse: "Que noite linda, não?" E continuou andando. O rapaz ficou paralisado, pensando se aquilo era real ou se ele estava vendo coisas. Então o bode virou de novo e deu um sorriso macabro para ele. O rapaz ficou super assustado com aquilo que ele tinha visto, pois ele não acreditava muito em coisas sobrenaturais. E quando ele voltou para falar com os amigos dele, ele contou a história e os amigos deles falaram que toda vez que esse bode aparecia para alguém ali da região, acontecia alguma coisa de ruim. E no outro dia, quando ele chegou em casa, ele contou para a mãe dele o que tinha acontecido, o que ele tinha visto. E mais ou menos uma semana depois, 7 dias, o pai do rapaz acabou falecendo no café ali onde ele trabalhava, com picada de cobra. E acabou falecendo, não deu tempo de levar no hospital. E até hoje ele acredita que foi um aviso, uma maldição daquele bode que passou por ele naquela noite e deu um sorriso para ele e simplesmente sumiu, como se ele quisesse avisar alguma coisa ou assustar o rapaz. Desde então, ele e a mãe dele se mudou dessa fazenda, mas a lenda ainda permanece nesse local até hoje. Então esses foram os 2 relatos que eu trouxe para vocês. Espero que vocês gostem tanto quanto eu gosto de contar. E é isso, um beijo. Tchau!